não compreende, não pode conhecer, a luz transitória, por mais transcendente que pareça aos olhos humanos. Demônio, este Deus inversus. A igreja dá hoje ao diabo o nome de trevas, mas a Bíblia, no livro de Job, o chama filho de Deus, a estrela resplandecente da manhã, Lúcifer. Existe todo um sistema filosófico de artifício dogmático na razão pela qual o primeiro arcanjo, que emergiu das profundezas do caos, foi denominado Lux, Lúcifer, o filho luminoso da manhã, ou da aurora manvantárica. A igreja o transformou em Lúcifer ou Satã, porque era mais antigo e de mais elevada categoria que Jeová, devendo ser por isso sacrificado ao novo dogma. 7. V. Ola no 213, o radiante filho dos dois, a glória refulgente sem par, o espaço luminoso, filho do negro espaço, que surge das profundezas das grandes águas sombrias. É o Yaô, o mais jovem, o 214. Ele brilha como o sol. É o resplandecente dragão divino da sabedoria. O EK 215 é Shatur, e Shatur toma para si Tri, e a união produz Sapta, no qual estão os 211 e 212 João, e 213 Lanu é um aluno, um sheik que estuda esoterismo prático. 214 que tu conheces agora como Quan Shai Yin. Comentário 215 EK 1, Shatur 4, Tri 3. E Sapta 7. 199. 7. Que se tornam o Tridasha 216. Os exércitos e as multidões. B. Contempla o levantando o véu e desdobrando de oriente a ocidente. Ele oculta o acima, e deixa ver o abaixo como a grande ilusão. Assinala os lugares para os resplandecentes 217, e converte o acima 218 num oceano de fogo. C. 100 praias. E o Uno manifestado 219 nas grandes águas. O espaço luminoso, filho do negro espaço, corresponde ao raio que, a primeira vibração da nova aurora, incidiu sobre as grandes profundezas cósmicas, de onde ressurge diferenciado como o Yaô, o mais jovem, a nova vida, para converter-se, ao fim do ciclo de vida, no germe de todas as coisas. É o homem incorpóreo, que traz em si mesmo a ideia divina, o gerador da luz e da vida, para usar uma expressão de Filon, o judeu. E é chamado resplandecente dragão de sabedoria, em primeiro lugar, porque é o que os filósofos gregos denominavam Logos, o verbo do pensamento divino. Em segundo, porque, na filosofia esotérica, sendo esta primeira manifestação a síntese ou a súmula da sabedoria universal, o Yaô, o filho do sol, contém em si mesmo os 7 exércitos criadores, os Sepirot, sendo assim a essência da sabedoria manifestada. O que se banha na luz de Yaô jamais será enganado pelo véu de Maya. Quan Shai Yin é idêntico ao Avalokiteshvara sânscrito e, como tal, uma divindade andrógena, do mesmo modo que o Tetragramaton e todos os logos da antiguidade. Só algumas seitas da China o antropomorfizam e o representam com 216 Tridasha, ou 30, 3 vezes 10, é uma alusão às divindades védicas, em números redondos, ou com maior precisão 33, um número sagrado. São os 12 Adityas, os 8 Vasus, os 11 Rudas e os 2 Ashvins, filhos gêmeos do Sol e do Céu. É o número fundamental do panteão hindu, que conta 33 crores, ou 330 milhões de deuses e deusas. 217 estrelas. 218 espaço superior. 219 elemento. 200 atributos femininos, e sob este aspecto passa a ser Kuan Yin, a deusa da misericórdia, também chamada a voz divina. 220. Esta última é a divindade protetora do Tibete e da ilha de Puto, na China, onde ambas as divindades têm um certo número de mosteiros. 221. Os deuses superiores da antiguidade são todos filhos da mãe, antes de se tornarem filhos do pai. Os logos, como Júpiter ou Zeus, filho de Cronos, Saturno, o tempo infinito Kala, eram originariamente representados como masculino-femininos. De Zeus se diz que é a virgem bela, e Vênus é descrita com barba. Apolo em sua origem era bissexual, como também o é Brahma Vashem. Manu e nos Puranas pode-se confundir Osíris com Ísis, e Horus é de ambos os sexos. Finalmente, na visão de São João, Apocalipse, o Logos, associado agora a Jesus, é hermafrodita, pois que sua descrição o apresenta com seios de mulher. O mesmo sucede em relação ao Tetragramaton e a Jeová. Em esoterismo, porém, há 2 Avalokiteshvaras, o primeiro e o segundo Logos. Em nossos dias de política e de ciência,
Não há símbolo religioso que possa escapar à profanação e à zombaria. Na Índia meridional teve a autor ocasião de ver um hindu convertido a fazer peu com acento circunflexo jab com oferendas ante uma imagem de Jesus, vestido de mulher e com uma argola no nariz. Como lhe indagássemos a razão desse travesti, respondeu-nos que se tratava de Jesus e Maria reunidos em uma só peça, e que o fizera com permissão do padre, pois o zeloso converso não dispunha de dinheiro para adquirir duas imagens, ou ídolos, como os qualificou com certa razão o outro hindu que testemunhou a ocorrência e não era convertido. Parecerá 220 a Sofia dos Gnósticos, a sabedoria, que é a mãe do Ogdoada, em certo sentido, a de Ti com seus 8 filhos, é o Espírito Santo e o Criador de tudo. Como nos sistemas antigos, o Pai é uma invenção que surgiu mais tarde. O primeiro dos logos manifestados era, em toda parte, feminino, a mãe dos 7 poderes planetários. 221 Veja-se Chinês e Budismo, do reverendo Bruno Dickinson, que expõe os fatos sempre corretamente, embora sejam frequentes vezes errôneas as suas conclusões. Veja-se, no volume 2, a parte 2, seção 15, sobre Quan Chai Yin e Quan Yin. 201 Uma blasfêmia aos olhos do cristão dogmático, mas o teósofo e ocultista tem que conceber a palma da lógica ao hindu converso. O Christus esotérico da gnose carece naturalmente de sexo, porém, andrógeno na teologia esotérica. B. O dragão da sabedoria é o Eka ou Saka. É curioso observar que o nome de Jeová em hebreu é também Achad. Seu nome é Achad, dizem os rabinos. Cabe aos filólogos decidir qual dos dois termos é derivado do outro, do ponto de vista linguístico e simbólico. Não o será, certamente, a palavra sânscrita. E o dragão são expressões usadas pelos antigos, quando se referiam aos seus respectivos logos. Jeová, esotericamente Elohim, é também a serpente ou dragão que tentou Eva, e o dragão é um antigo emblema da luz astral, o princípio primordial, que é a sabedoria do caos. A filosofia arcaica, não reconhecendo nem o bem nem o mal como potência fundamental ou independente, mas apresentando essas duas forças como aspectos da luz pura, que, no curso da evolução natural, se condensa gradualmente na forma, convertendo-se, portanto, na matéria, isto é, no mal. A ignorância dos primeiros padres cristãos desvirtuou a ideia filosófica e altamente científica contida nesse emblema, transformando-a na absurda superstição do diabo. Foram-no buscar aos zoroastrianos do último período, que viam diabos ou mal nos devas hindus, e a palavra evil, mal, se converteu, assim, numa dupla transmutação, em devil, diabos, diable, diavolo, Teofel. Mas os pagãos sempre deram mostra de discernimento filosófico em seus símbolos. O emblema primitivo da serpente simbolizava sempre a sabedoria divina e a perfeição, e era considerado como equivalente à regeneração psíquica e à imortalidade. É por isso que Hermes chamava a serpente o mais espiritual de todos os seres. Moisés, iniciado na sabedoria de Hermes, diz a mesma. 202 Coisa no Gênesis, e a serpente gnóstica, com as 7 vogais sobre a cabeça, era o emblema das 7 hierarquias dos criadores setenários ou planetários. Daí, também a serpente dos hindus Sheshavananta, o infinito, um nome de Vishnu e o seu primeiro Varna, ou veículo, sobre as águas primordiais. Entretanto, da mesma forma que os logos e as hierarquias de poderes, devem se distinguir tais serpentes umas das outras. Sheshavananta, o leito de Vishnu, é uma abstração alegórica, simbolizando o tempo infinito no espaço, que contém o germe dele e lança periodicamente a eflorescência, o universo manifestado, ao passo que o opis gnóstico encerra, em suas 7 vogais, o mesmo simbolismo tríplice do ou de 13 e 7 sílabas da doutrina arcaica, a saber, o primeiro logos não manifestado, o segundo manifestado, o triângulo que se concretiza no quaternário ou tetragramatum, e os raios deste no plano material. Apesar disso, todos eles estabelecem uma distinção entre a boa e a má serpente, a luz astral dos cabalistas, a primeira, a encarnação da sabedoria divina, na região do espiritual, e a segunda, o mal, no plano da matéria. Porque a luz astral, ou éter dos antigos pagãos, o nome de luz astral é de todo o moderno, é o espírito matéria, que, procedente do plano puramente espiritual, se torna cada vez mais grosseiro à medida que desce, até converter-se em Maya, ou a serpente tentadora e enganosa, em nosso plano. Jesus admitiu a serpente como sinônimo de sabedoria, e em um de seus ensinamentos disse:
Sede sábios como a serpente. No começo, antes que a mãe se convertesse em pai e mãe, o dragão de fogo se movia sozinho no seio do infinito. 222. O Aitareia Brahmana chama a terra. 222. Livro de Sarparani. 203. Sarparani, a rainha serpente é a mãe de tudo o que se move. 223. Antes de o nosso globo assumir a forma de ovo, e também o universo, um longo rastro de poeira cósmica, ou névoa de fogo, se movia e se retorcia como uma serpente no espaço. O Espírito de Deus movendo-se no caos foi simbolizadas por todos os povos sob a forma de uma serpente de fogo, exalando chama e luz sobre as águas primordiais, até haver incubado a matéria cósmica e fazê-la tomar a forma anular de uma serpente que morde a própria cauda, o que simboliza não somente a eternidade e o infinito, mas também a forma esférica de todos os corpos produzidos no universo daquela névoa de fogo. O universo, a terra e o homem se despiojam periodicamente de suas velhas peles, para retomar outras novas depois de um período de repouso, como o faz a serpente. Esta imagem da serpente não é de certo menos graciosa ou menos poética que a da lagarta e da crisálida de que surge a borboleta, emblema grego de psique, a alma humana. O dragão era também o símbolo do logos entre os egípcios, assim como entre os gnósticos. No livro de Hermes, Pimandro, o mais antigo e espiritual dos logos do continente ocidental, aparece a Hermes sob a forma de um dragão de luz, fogo e chama. Pimandro, a personificação do pensamento divino, diz: a luz sou eu estou em nós, a mente humano, eu sou teu Deus, e sou muito mais antigo que o princípio humano que escapa da sombra das trevas ou a divindade oculta. Eu sou o germe do pensamento, o verbo resplandecente, o Filho de Deus. Tudo que veio ou vem-te é o verbo do Mestre, é o pensamento Mat, o qual é Deus. O 223. Veja-se, das Kaushitaki Brahmana, texto sânscrito, editado por Berlingner, Ph.D., Pag. 132, 1897, e Rigveda Brahmanas, trad. de Aberredalikate, Delit, Pag. 511, nota 2. 1920. 204. Pai 224. O Oceano Celeste. O A é ligadura, A é ligadura, A é ligadura, A é ligadura ter. É o sopro do Pai, o princípio que dá a vida, a Mãe, o Espírito Santo. Porque estes não estão separados, e sua união é vida. 225. Encontramos aqui o eco iniludível da doutrina secreta arcaica, de que ora nos ocupamos. Ocorre apenas que esta última não coloca à frente da evolução da vida o Pai, que vem em terceiro lugar e é o Filho da Mãe, mas ali situa o eterno e incessante alento do todo. Mat, o entendimento, a mente universal, o pensamento etc., antes de se manifestar como Brahma ou Shiva, aparece como Vishnu, diz o Sankhya-sara 226. É por isso que ele tem vários aspectos, tal como o Logos. Mat é chamado o Senhor na criação primária, e neste sentido é o conhecimento universal ou o pensamento divino. Mas aquele Mat, que foi o primeiro a surgir, é depois chamado egoísmo, quando nasce como o sentimento mesmo do eu. É então o que se chama a segunda criação. 227. E o tradutor, um inteligente e culto Brahmani, não um orientalista europeu, esclarece, em nota ao pé da página, isto é, quando uma arte desenvolve o sentimento da consciência de si mesmo, o eu, então recebe o nome de egoísmo, o que, em termos esotéricos, significa que, quando uma arte se transforma no manas humana, ou ainda no dos deuses finitos, passa a ser a isma. 228. A razão por que é chamado uma arte da criação segunda, ou da nona, a de Kumara no Vishnu Purana, será explicada mais adiante. 224. Deus, o Pai deve aqui significar, sem dúvida, o sétimo princípio no homem e, no cosmos, princípio que é inseparável, em sua essência e natureza, do sétimo princípio cósmico. Em certo sentido, é o Logos dos gregos e o Avalokiteshvara dos budistas esotéricos. 225. Veja-se o Divino Pimandro, trad. do Dr. Everard, 1650, reeditado por Argrave Jennings, 1884, Pags. 89. 226. Edição de Fitzgerald Hall na Biblioteca Indica, Pag. 16. 227. Enugitá, Capitão, XV, tradução de Catete Lang, Pag. 333. 228. Egoísmo ou egoísmo, do sânscrito Aham, eu. 205. C. O mar de fogo é, portanto, a luz supraastral, ou seja,
Numênica. A radiação primeira da raiz mu com acento circunflexo lá prakriti, a substância cósmica não diferenciada, que se converte em matéria astral, também se chama serpente de fogo, como já dissemos. Se atentarem que não há senão um elemento universal infinito, inato e imperecível, sendo tudo mais, como o mundo dos fenômenos, então, somente aspectos vários e múltiplos e transformações diferenciadas, chamam-se hoje correlações, daquela unidade, desde os produtos do macrocosmo até os do microcosmo, desde os seres super-humanos aos seres humanos e sub-humanos. Numa palavra, a totalidade da existência objetiva. Então a primeira e maior dificuldade desaparecerá, e a cosmologia oculta se fará compreensível. Tanto na teologia egípcia como na indiana havia uma divindade oculta, Uno, e um deus, criador andrógeno, Shu era o deus da criação, e Osíris, em sua forma primária e original, o deus cujo nome é desconhecido. 229. Todos os cabalistas e ocultistas, orientais e ocidentais, reconhecem a identidade do Pai-Mãe com a ligadura T primordial ou a caixa, a luz astral, e b. sua homogeneidade antes da evolução do Filho, o Foat cosmicamente, pois este é a eletricidade cósmica. Foat endurece e dispersa os 7 irmãos. 230. Significa que a entidade elétrica primordial, os ocultistas orientais afirmam que a eletricidade é uma entidade, vitaliza com a força elétrica a matéria primordial e pré-genética, separando em átomos, que são a origem de toda vida e consciência. Existe 229 Veja-se Abidos, de Mariette, 2, 63, e 3, 413, 414. N. Graus 1.122. 230 Livro de Dzyan, 3. 206. Agente único universal de toda forma e de toda a vida. Chama-se Od. Obiaur 231. Ativo e passivo, positivo e negativo, como o dia e a noite. É o avor da criação. Elipos leve, a primeira luz do Elohim primordial, o Adão andrógeno, ou, cientificamente, a eletricidade é a vida. Os antigos o representavam por uma serpente, porque Foat Silva, quando desliza de um ponto para outro em zigue-zagues, a Cabala o designa pela letra hebraica Tetu, cujo símbolo é a serpente, que desempenhava tão importante papel nos mistérios. Seu valor universal é 9, porque é a nona letra do alfabeto e a nona porta das 50 que dão acesso aos mistérios ocultos do ser. É o agente mágico por excelência, e na filosofia hermética indica a vida insuflada na matéria primordial, a essência imanente em todas as coisas e o espírito que lhes determina. As formas são duas, porém, as operações herméticas secretas, uma espiritual e outra material, correlativas ambas e unidas sempre. Disse Hermes, tu separarás a terra do fogo, o sutil do sólido. O que sobe da terra para o céu e o que desce do céu para a terra. Isso, a luz sutil, é a potência de toda a força, porque domina todas as coisas sutis e penetra todos os sólidos. Assim, foi formado o mundo. Não foi Zenão, o fundador do estoicismo, o único a ensinar que o universo evoluciona e a substância primária se transforma do estado de fogo no de 231. Onde é a luz pura que dá a vida, o fluido magnético, ou é o mensageiro da morte, de que se servem os feiticeiros, o fluido nefasto, a ura é a síntese dos dois. A luz astral propriamente. Podem os filólogos dizer porque o termo usado por Reichenbach para designar o fluido vital, é também uma palavra tibetana que significa luz, resplendor, brilho. Em sentido oculto ainda quer dizer céu. De onde vem, pois, a raiz da palavra. Por outra parte, a caixa não é exatamente o éter, mas algo muito mais elevado, como se mostrará. 207. Ar, depois no de água, etc. Heráclito de Éfeso sustentava que o único princípio existente na base de todos os fenômenos da natureza é o fogo. A inteligência que move o universo é o fogo, e o fogo é a inteligência. E, enquanto Anaxímenes diz a mesma coisa do ar, e Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo, outro tanto da água, a doutrina secreta concilia todos esses filósofos, demonstrando que, embora cada qual esteja com a razão em seu respectivo ponto de vista, nenhum destes sistemas é completo. 8. Onde estava o germe? Onde então se encontravam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde em tua lâmpada? Olhando, o germe é aquilo, e aquilo é a luz, o alvo refulgente filho do Pai obscuro e oculto. A resposta à primeira pergunta, sugerida pela segunda, que é a réplica do mestre ao discípulo, contém, numa só frase,
Uma das verdades mais essenciais da filosofia oculta indica a existência de coisas imperceptíveis aos nossos sentidos físicos, coisas que são muito mais importantes e muito mais reais e permanentes do que aquelas que impressionam os sentidos. Antes que ela nos seja dado compreender o problema de metafísica transcendente que se contém na primeira pergunta, é mister que seja capaz de responder à segunda, na qual se acha precisamente a chave para a resposta correta da outra. No comentário sânscrito a essa instância, são numerosos os termos usados em relação ao princípio oculto e não revelado. Nos mais primitivos manuscritos da literatura hindu, esta divindade abstrata e não revelada carece de nome. É designada geralmente por Akhilutad, em sânscrito, significando tudo o que é, foi e será, ou que pode ser assim concebido pela mente humana. 208. Entre as denominações atribuídas ao princípio abstrato pela filosofia esotérica, como trevas insondáveis, torvelinho etc., também se encontram as de Aquilo do Kalansa, Kalaansa e até mesmo Kaliansa cisne negro. Aqui o M e o N são permutáveis, e ambos têm o som nasal da sílaba francesa não. Sucede no sânscrito, como também no hebreu, que muitos nomes misteriosos e sagrados não dizem ao ouvido mais do que qualquer palavra comum, porque se acham ocultos sob a forma de anagramas ou de outra maneira. Um exemplo disso é a própria palavra ansa ou ansa. Ansa equivale a hm, sa, três palavras que significam eu sou ele, mas, repartindo-se de outro modo, pode ler-se suão, ele, sou, eu. Nesta única palavra está contido o mistério universal, o princípio da identidade da essência do homem com a essência divina, para aquele que entende a linguagem da sabedoria. Daí o emblema e a alegoria de Kalansa, ou Ansa, e o nome dado a Brahma, neutro, e depois ao Brahma, masculino, de Ansavana, o que usa Ansa como veículo. A mesma palavra também pode ser lida Kalansa, ou eu sou eu na eternidade do tempo, o que corresponde à frase bíblica, ou antes zoroastriana, eu sou o que sou. Idêntica doutrina se encontra na Cabala, como demonstra o seguinte excerto de um manuscrito inédito do erudito cabalista Sr. S. Lideu MacGregor Matters. Usam-se os três pronomes, ua, at, ani, ele, tu, eu traço, para simbolizar as ideias do macroposopo e do microposopo na Cabala hebraica. Ua, ele, aplica-se ao macroposopo oculto, at, tu, ao microposopo, e ani, eu, a este último quando representa a pessoa que fala. Veja-se Leceroli Assembly. 204 e Segs. 209. É de notar que cada um destes nomes se compõe de três letras. Alep, A, está no fim da primeira palavra U e no começo de Ata e de Ani, como que formando um laço de conexão entre os três nomes. Mas Alep é o símbolo da unidade e, por conseguinte, de ideia invariável do divino, operando através de todos eles. Atrás de Alep, na palavra Ua, estão as letras Val e símbolos dos números 6 e 5. O macho e a fêmea, o hexagrama e o pentagrama. E os números das três palavras Ua, At e Ani são 12, 406 e 61, os quais se acham resumidos nos números chaves 3, 10 e 7 pela Cabala das 9 Câmaras, que é uma forma da regra exegética de ternura. É inútil qualquer tentativa de explicar completamente o mistério. Os materialistas e os modernos homens de ciência jamais o compreenderiam, uma vez que, para obter uma clara percepção, seria preciso, primeiro que tudo, admitir o postulado de uma divindade eterna, onipresente e imanente em toda a natureza. Em segundo lugar, aprofundar o mistério da eletricidade em sua verdadeira essência. E, em terceiro, aceitar que o homem é o símbolo setenário, no plano terrestre, da grande unidade, uno, o logos, que é o signo de 7 vogais. O alento cristalizado no verbo 232. 232 o que também se assemelha às doutrinas de Fichte dos panteístas alemães. O primeiro venera a Jesus como o grande instrutor que pregou a unidade do espírito do homem com o espírito de Deus ou princípio universal. Doutrina advaita. É difícil encontrar uma só especulação metafísica do Ocidente que não tenha sido antecipada pela filosofia arcaica oriental. De Kant a Herbert Spencer tudo se reduz a um eco mais ou menos desfigurado das doutrinas Advaita. Advaita e Vedantina em geral. 210. Quem admitir tudo isso há de também admitir as combinações múltiplas dos 7 planos do ocultismo e da Cabala, com os 12 signos zodiacais, e atribuir, como nós o fazemos, a cada planeta e a cada constelação uma influência que, segundo as palavras de Listar, lhes é própria, benéfica ou maléfica, e isso de acordo com o espírito planetário que governa cada um, e que, por sua vez,
é capaz de influir sobre os homens e as coisas que estão em sintonia com eles e que lhes são afins. Por estas razões, e sendo muito poucos os que nisso acreditam, tudo o que se pode dizer por enquanto é que, em ambos os casos, o símbolo de Ansa, quer seja eu, ele, ganso ou cisne, é um símbolo importante, representando, entre outras coisas, a sabedoria divina, a sabedoria nas trevas, fora do alcance dos homens. Para fins esotéricos, Ansa, como sabem todos os hindus, é um pássaro fabuloso, que, ao ser-lhe dado, na alegoria, leite misturado com água, separava os dois, bebendo leite e deixando água, numa demonstração de sabedoria, pois o leite representa simbolicamente o espírito, e a água a matéria. A antiguidade e o remotíssimo dessa alegoria se evidencia pela referência constante do Bhagavad Purana a certa casta chamada Ansa ou Ansa, que era a casta única por excelência, quando, em tempos muito longínquos, envolto nas brumas de um passado esquecido, não existia entre os hindus mais do que um Veda, uma divindade e uma casta. Há também nos Himalaias uma montanha que os velhos livros descrevem como situada ao norte do Monte Meru, com o nome de Ansa, e relacionada com episódios pertencentes à história das iniciações e dos mistérios religiosos. Quanto a Kala Ansa, que nos textos esotéricos e nas traduções dos orientalistas figura como veículo de Brahma Prajapati, nisto há completo erro. Brahma, o neutro, e ali chamado Kala Ansa, e Brahma, masculino, Ansavana, 211. Porque certamente o seu veículo é um cisne ou um ganso. 233. Trata-se de uma glosa puramente esotérica. Esotérica e logicamente, se Brahma, o infinito, é tudo o que descrevem os orientalistas, e se é também o que dizem os textos vedantinos, uma divindade abstrata, de modo algum caracterizada por atributos humanos, se ao mesmo tempo se sustenta que tem o nome de Kala Ansa, como pode então vir a ser o Vahana de Brahma, o Deus finito manifestado? É precisamente o contrário. O cisne ou ganso Ansa é o símbolo da divindade masculina ou temporária. Brahma, a emanação do raio primordial, que serve de Vahana ou veículo para o raio divino, o qual de outro modo não se poderia manifestar no universo, por ser ele mesmo uma manifestação das trevas, ou, pelo menos, daquilo que se afigura como tal a mente humana. Brahma é, portanto, Kala Ansa, e o raio, Ansa, Vahana. E ainda igualmente significativo o estranho símbolo adotado. Seu verdadeiro sentido místico é a ideia de uma matriz universal, representada pelas águas primordiais do abismo, ou abertura para a recepção e a subsequente saída daquele raio uno, o Logos, que contém em si os outros 7 raios procriadores, ou poderes, os logos ou construtores. Daí terem os Rosacruzes elegido por símbolo o pássaro aquático, seja o cisne ou pelicano, com os seus 7 filhotes, símbolo modificado e adaptado a 233. Veja-se o Diccionário ao fim do Mitologia de Dawson, Pag. 51. 212. Religião de cada país. 234. Ain Sup é chamado no livro dos números 235 a alma de fogo do pelicano. Surge em cada Manvantara como Narayana Svayambhuva, o existente por ser, e, penetrando no ovo do mundo, dele sai no final da divina incubação, como Brahma ou Prajapati, o progenitor do universo futuro, no qual se expande. É Purusha, o espírito, mas também é a Prakriti, a matéria. Por isso, unicamente depois de haver se dividido em 2 metades, Brahmavashi, a fêmea, e Brahmaviraj, o macho, é que Prajapati se torna o Brahma masculino. 9. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo produz o calor, que dá água. A água é da vida na grande mãe. 236. Convém ter presente que os termos luz, chama e fogo foram adotados pelos tradutores do vocabulário dos antigos filósofos do fogo. 237 a fim de tornar mais claro o significado dos termos e símbolos arcaicos empregados no original. De outro modo ficariam estes de todo ininteligíveis para o leitor europeu. Para o estudante de ocultismo, no entanto, os termos mencionados são bastante claros. 234. Que espécie de ave seja, Cygnus, Anser ou Pelicanus, não importa, pois é sempre uma ave aquática que flutua ou nada sobre as águas, como o espírito, saindo depois para dar nascimento a outros seres. A verdadeira significação do símbolo do grau 18 dos Rosacruzes é exatamente essa. Embora depois o tivessem poeticamente convertido no sentimento maternal do pelicano que dilacera o próprio peito para alimentar com seu sangue os 7 filhos pequeninos. 235. A razão pela qual Moisés proíbe comer o pelicano e o cisne. Deuteronômio, 14, 16-17.
classificando-os entre as aves impuras, e ao mesmo tempo permite comer gafanhotos, escaravelhos, cigarras e os de sua espécie. Levítico 11, 22, é puramente fisiológica, e não tem relação com a simbologia mística, exceto em que a palavra impura, como qualquer outra palavra, não deve ser entendida no sentido literal, porque a esotérica, como tudo mais, e tanto pode significar sagrado como o contrário. É um véu muito sugestivo para o caso de certas superstições, por exemplo, a do povo russo, que não come o pombo, não pelo fato de ser impuro, mas porque se diz que o Espírito Santo apareceu sob a forma de uma pomba. 236 O caos 237 Não os alquimistas da Idade Média, mas os magos e os adoradores do fogo, de quem os Rosacruzes ou os filósofos Perignem, sucessores dos teurgistas, houveram todas as ideias referentes ao fogo, como elemento místico e divino. 213 A luz, a chama, o frio, o fogo, o calor, a água e a água da vida estão todos em nosso plano as resultantes, ou, como diria um físico moderno, as correlações da eletricidade. Palavra de tanta força e símbolo ainda mais poderoso. Gerador sagrado de uma progenie não menos sagrada, do fogo, que é o Criador, o conservador e o destruidor, da luz, que é a essência de nossos divinos antepassados, da chama, que é a alma das coisas. A eletricidade, a vida una na escala mais elevada do ser, e o fluido astral, o atanor dos alquimistas, na inferior, Deus e o diabo, o bem e o mal. Porque então se diz que a luz é a chama fria? Porque, na ordem da evolução cósmica, segundo ensina o ocultismo, a energia que atua sobre a matéria, depois de sua primeira formação em átomos, é gerada em nosso plano pelo calor cósmico, e porque o cosmos, no sentido de matéria não agregada, não existia antes dessa fase. A primeira matéria primordial, eterna e coeva do espaço, e que não tem princípio nem fim, não é quente nem fria, mas possui uma natureza especial e própria. Reza o comentário. O calor e o frio são qualidades relativas e pertencem ao domínio dos mundos manifestados, todos procedentes do Ilé manifestado, sendo este, em seu aspecto absolutamente latente, designado sob o nome de Virgem Fria, e, quando já desperto para a vida, sob o de Mãe. Os antigos mitos da cosmogonia ocidental dizem que no princípio só existia névoa fria, o Pai, e o limo prolífico, a Mãe, e luz ou Ilé, de onde saiu deslizando a serpente do mundo, a matéria. 238 A matéria primordial, pois, antes de surgir do plano daquele que jamais se manifesta, e de despertar ação vibratória sob impulso de Fuat, não é senão uma radiação fria, incolor, sem forma, insípida e desprovida de toda qualidade e aspecto. E assim também é a sua primogenitura, os quatro filhos, que 238 Isis sem véu, e 146 214 são homens se tornam em 7, as entidades cujas qualificações e nomes serviram aos ocultistas orientais para designar antigamente 4 dos 7 centros de força primários, ou átomos, que por último se desenvolvem nos grandes elementos cósmicos, atualmente subdivididos nos 70 e tantos subelementos conhecidos pela ciência moderna. As 4 naturezas primárias dos primeiros Dianshans são chamadas, na falta de melhores nomes, akáshica, etérea, aquosa e ígnea. Correspondem, na terminologia do ocultismo prático, às definições científicas dos gases, e podem ser denominadas, para dar uma ideia clara tanto aos ocultistas como ao público em geral, como para hidrogênica 239, para oxigênica, oxihidrogênica e ozônica ou talvez nitroozônica, sendo estas últimas forças, ou bases, em ocultismo, substâncias supra-sensíveis, embora atômicas, de maior efeito e mais ativas quando imprimem sua energia no plano da matéria mais grosseiramente diferenciada. Tais elementos são, por sua vez, eletropositivos e eletronegativos. São eles e muitos outros. Provavelmente os elos que faltam da química. Em alquimia são conhecidos por outros nomes, assim como em ocultismo prático. Combinando e recombinando ou dissociando os elementos de uma certa forma, por meio do fogo astral. É como se produzem os maiores fenômenos. 10. O Pai-Maior de uma tela, cujo extremo superior está unido ao espírito 240, luz da obscuridade única, e o inferior à matéria, sua sombra 241. A tela é o universo, tecido com as duas substâncias combinadas em uma, que é Svabhavat. 239 Para tem o sentido de além de, fora de. 240 Purusha.
241 Prakriti. 215. No Mandukya Upanishad 242 está escrito: assim como a aranha estende e recolhe a sua teia, assim como as plantas brotam da terra. Assim também o universo provém de aquele que não desaparece, Brahma, porque o gemi das trevas desconhecidas é o material de que tudo se desenvolve e evoluciona, como a teia da aranha e a espuma da água, etc. Mas isto somente será expressivo e verdadeiro se o termo Brahma, o Criador, se derivar da raiz Bri, crescer ou expandir-se. Brahma expande-se e converte-se no universo tecido de sua própria substância. A mesma ideia foi admiravelmente traduzida por Goethe nos seguintes versos: assim no estrepitante tear do tempo e o trabalho, tecendo para Deus a veste com que o hás de ver. 11. A tela se distende quando o alento do fogo. 243 envolve e se contrai quando tocada pelo alento da mãe. 244. Então os filhos. 245 se separam, dispersando-se, para voltar ao seio de sua mãe no fim do grande dia, tornando-se de novo uno com ela. Seus filhos se dilatam e se retraem dentro de si mesmos e em seus corações. Eles abrangem o infinito. A expansão do universo sob a ação do alento de fogo é muito sugestiva, considerada a luz do período da névoa de fogo de que tanto fala a ciência moderna, e de que tão pouco sabe realmente. 242 e 1. 7. 243 O Pai. 244 A raiz da matéria. 245 Os elementos com seus respectivos poderes ou inteligências. 216 O calor intenso separa os elementos compostos e resolve os corpos celestes em seu elemento primordial, segundo explica o comentário. Desde o momento em que um corpo, morto ou vivo, se decompõe em seus elementos primitivos, ao entrar no campo de atração ou de ação de um fogo ou centro de calor, energia, e vários centros se acham disseminados aqui e ali no espaço, fica esse corpo reduzido a vapor, permanecendo no seio da mãe, até que forte, reunindo algumas partículas da matéria cósmica, nebulosas, o impulsione e ponha de novo em movimento, desenvolvendo o calor necessário e deixando-o então prosseguir em sua nova forma de atividade. A expansão e a contração da tela, ou seja, do material ou dos átomos de que é feito o mundo, exprimem aqui o movimento de pulsação, porque é a contração e a expansão regular do oceano infinito e sem praias daquilo que podemos chamar o númeno da matéria, emanado de Svabhavat, que constituem a causa da vibração universal dos átomos. Mas isso também sugere algo mais. Prova que os antigos conheciam que em nossos dias intriga a tantos homens de ciência e, em especial os astrônomos, a causa da primeira ignição da matéria ou do material de que é construído o mundo, o paradoxo do calor produzido pela contração, refrigerante, e outros enigmas cósmicos. Demonstra de modo inequívoco que os antigos tinham conhecimento desses fenômenos. Em todo átomo existe calor interno e calor externo, o alento do Pai, Espírito, e o alento, calor, da Mãe, Matéria. Rezam os comentários manuscritos aos quais teve acesso a autora, 217. Estes documentos contêm explicações que mostram ser errônea a teoria moderna da extinção dos fogos solares em consequência de perda de calor pela radiação. A hipótese é falsa, e até mesmo homens de ciência já o admitem, pois, conforme declara o professor Newcomb 246, ao perder calor um corpo gasoso se contrai, e o calor produzido pela contração ultrapassa o que ele perde ao contrair-se. Este paradoxo, de que um corpo se torna mais quente quanto maior é a diminuição de volumes ocasionada pelo esfriamento, tem sido causa de inúmeras polêmicas. O excesso de calor se perde com a radiação. Pretendeu-se, e supor que a temperatura não desce para e passo com a diminuição de volume, sob uma pressão constante, é não ter em nenhuma conta a lei de Charles 247. É verdade que a contração desenvolve calor, mas a contração, por esfriamento, não é capaz de produzir a totalidade de calor que em qualquer momento exista na massa, nem de manter um corpo a uma temperatura constante, etc. O professor Winchell tenta explicar o paradoxo, que na realidade só é aparente, como demonstrou J. Omerlane 248 ao sugerir que existe alguma coisa além do calor. Não será, porventura, indaga, uma simples repulsão entre as moléculas, que vale, segundo alguma lei de distância 249, mas só poderá afirmar-se o consenso quando essa alguma coisa além do calor for o chamado ao calor sem causa, o alento do fogo, a força unicriadora, dirigida pela inteligência absoluta, e não é provável que a ciência física admita. Seja como for, a leitura dessa instância mostra que, apesar da fraseologia arcaica,
O seu ensinamento é mais científico que o da própria ciência moderna. 246 Popular Astronomy, Pags. 507, 508. 247 Winchell, Nebular Theory. 248 American Journal of Science, julho de 1870. 249 Winchell, Wurlitz, Pags. 83.5. 218. 12. Então Svabhavat envia Foat para endurecer os átomos. Cada qual 250 é uma parte da tela 251. Refletindo o Senhor existente por si mesmo 252. Como um espelho, cada um vem a ser, por sua vez, um mundo 253. Foat endurece os átomos, isto é, comunicando-lhes energia. Separa os átomos ou a matéria primordial. Ele se dispersa. Ao dispersar a matéria em forma de átomos, diz o comentário, é por meio de Foat que as ideias da mente universal são impressas na matéria. Pode-se ter uma noção ligeira da natureza de Foat pela denominação de eletricidade cósmica, que algumas vezes lhe é dada, mas neste caso, as propriedades conhecidas da eletricidade em geral, devem acrescentar-se outras, inclusive a inteligência. E é interessante observar que a ciência moderna vem de reconhecer, finalmente, que toda atividade cerebral é acompanhada de fenômenos elétricos. Instância 4. As hierarquias setenárias. 1. Escutai, ó filhos da terra. Escutai os vossos instrutores, os filhos do fogo. Sabei, não há nem primeiro nem último, porque tudo é um número que procede do não números. B. 250 dos átomos. 251 o universo. 252 a luz primordial. 253 disse assim porque a chama de um fogo em si mesma é inesgotável, podendo-se acender as luzes do universo inteiro com uma simples vela sem lhe diminuir a chama. 219. As expressões filhos do fogo, filhos da névoa de fogo e outras análogas exigem um esclarecimento. Elas se relacionam com um grande mistério primitivo e universal, que não é fácil explicar. Há uma passagem do Bhagavad Gita com acento circunflexo tá, em que Krishna, falando simbólica e esotericamente, diz: eu indicarei os tempos, condições, em que os devotos, ao partirem desta vida, o fazem para não voltar jamais a renascer, ou para voltar a encarnar-se de novo. O fogo, a chama, o dia, a lua crescente, a quinzena feliz, os 6 meses do solstício do norte, partindo, morrendo. Neles, os que conhecem a Brahma, o seu giz, vão a Brahma. O fumo, a noite, a lua minguante, a quinzena nefasta, os 6 meses do solstício do sul, morrendo. Nestes, o devoto vai à esfera lunar, também a luz astral, e volta, renasce. Esses dois caminhos, um iluminado e outro sombrio, consideram-se eternos neste mundo, ou grande kalpa, idade. Por um deles, o homem vai para nunca mais voltar, pelo outro, retorna 254. Os termos fogo, chama, dia, lua crescente, quinzena iluminada ou feliz, etc., e fumo, noite e outros, que conduzem tão somente à senda lunar, são ininteligíveis sem o conhecimento do esoterismo. Todos eles são nomes de várias divindades que presidem aos poderes cosmopsíquicos. Falamos a miúde da hierarquia das chamas, dos filhos do fogo, etc. Shankaracharya, o mais sábio dos mestres esotéricos da Índia, diz que o fogo significa uma divindade que preside. 254 Tradução de Telong, Sacred Books of the East, Capitão 8, Pag.80. 220 Ao tempo, Kala, o ilustre tradutor do Bhagavad Gita, Kashira Trimbak Telong, M.A., de Bombay, confessa que não tem nenhuma ideia clara sobre o significado destes versículos 255. Ao contrário, para os que conhecem a doutrina oculta, eles são de absoluta clareza. Os versículos encerram o sentido místico dos símbolos solares e lunares. Os Pitris são divindades lunares e nossos antepassados, porque eles criaram o homem físico. Os Agnishvatas, os Kumaras, os 7 sábios místicos, são divindades solares, apesar de serem também Pitris, e são os formadores do homem interno. Chamam-se filhos do fogo porque foram os primeiros seres aos quais a doutrina secreta dá o nome de mentes evolucionados do fogo primordial. O Senhor é um fogo que consome 256. O Senhor aparecerá com os seus anjos poderosos, como uma labareda de fogo. 257. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos sob a forma de línguas de fogo. 258. Vishnu voltará sobre Kanti,
O cavalo branco, como o último avatar, no meio de fogo e de chamas. E Sozi-Hoshi descerá também montado em um cavalo branco, num torvelinho de fogo. E viu céu aberto, e eis que surgiu um cavalo branco, no qual estava montado. E o seu nome chama-se o Verbo de Deus 259. Isso no meio de um fogo ardente. O fogo é o ligadura ter em sua forma mais pura e por isso não é considerado como matéria. É a unidade do ligadura ter, a segunda divindade manifestada, em sua universalidade. Mas há dois fogos, e os ensinamentos ocultos fazem uma distinção entre eles. Do primeiro, o fogo puramente sem forma e invisível, oculto no sol central espiritual, disse que é tríplice, metafisicamente, ao passo que o fogo do cosmos, manifestado é setenário em nosso sistema solar e em todo o universo. O fogo do 255 Op. Cite, página 81. 256 Deuteronômio 4, 24. 257 aos Tessalonicenses, e 7:8. 258 Atos, 2, 3. 259 Apocalipse, 19. 11 e 13. 221. Conhecimento consome toda ação no plano de ilusão, diz o comentário. Portanto, os que o conquistaram, e estão emancipados, são chamados fogos. Falando dos 7 sentidos, simbolizados como outriz ou sacerdotes, diz Narada Anugi com acento circunflexo tá. Assim, estes 7 sentidos, olfato, gosto, cor, som etc., são as causas da emancipação. E o tradutor acrescenta, é destes 7 que o interno deve emancipar-se. Eu, na frase eu sou desprovido de qualidades, deve significar o eu interno, e não o Brahmana que fala 260. B. A expressão tudo é um número que procede do não número. Refere-se ainda àquele princípio universal e filosófico que explicamos no comentário. A quarta sloka da instância 3. O absoluto carece, naturalmente, de números. Mas o princípio recebe uma significação ulterior quando aplicado no espaço e no tempo. Quer dizer que não somente cada incremento de tempo é parte de outro maior, até a duração mais prolongada que a inteligência humana possa conceber, mas também que se não pode considerar uma coisa manifestada senão como parte de um todo, sendo a agregação total o universo uno manifestado, que procede do não manifestado ou absoluto chamado não ser ou não números, para distinguir-se do ser o número único. 2. Aprendei o que nós, que descendamos dos 7 primordiais, nós, que nascemos da chama primordial, temos aprendido de nossos pais. A explicação do texto acima será dada no livro 2. A expressão chama primordial confirma o que ficou dito no primeiro parágrafo do precedente. Comentário da instância 4. 260 Tradução de Telang. Sacred Books of Theast. 8. 278. 222. A diferença entre os construtores primordiais e os 7 subsequentes consiste em que aqueles são raio e a emanação direta do primeiro 4. Sagrado, a tetractis, ou seja, o eternamente existente por si mesmo, eterno em essência, note-se bem, não em manifestação, e distinto do uno universal. Latentes durante o pralaya e ativos durante o manvantara. Os primordiais procedem do Pai Mãe Espírito e Léo e Luz. Ao passo que o quaternário, manifestados 7 procedem unicamente da Mãe. Esta última é a Virgem Mãe Imaculada, que é encoberta, e não fecundada, pelo mistério universal, quando ela surge do seu estado de lá ou condição não diferenciada. É claro que, na realidade, todos são um, mas os seus aspectos, nos diferentes planos do ser, são vários. Os primordiais são os seres mais elevados da escala da existência. São os arcanjos do cristianismo, os que se recusaram a criar, ou melhor, a reproduzir-se, como fez Miguel nesse sistema religioso, e como fizeram os filhos maiores nascidos da mente de Brahma. Vedas 3. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, surgem no espaço as energias despertadas de novo 261, o 1 do ovo, o 6 e o 5, depois o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o duplo 7, a soma total, Estas são as essências, as chamas, os construtores, os números, os aru com acento circunflexo para 262, o zerriu com acento circunflexo para 263 e a força o homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados,
e os mensageiros dos sagrados pais 264 dentro do santo 4 265, 261 os Dianchons, 262 sem forma, 263 com corpos, 264 os Pitris, 223. A primeira frase entende com a ciência sagrada dos números. Ciência, realmente tão sagrada e tão importante que dificilmente se pode dar uma ideia do assunto, mesmo em uma obra extensa como a presente, sobre as hierarquias e os números exatos daqueles seres, invisíveis para nós, exceto em raríssimas ocasiões, repousa o mistério da estrutura do universo inteiro. Os Kumaras, por exemplo, são chamados os quatro, embora em verdade sejam 7, isso porque Sanaka, Sananda, Sanatana e Sanatikumara são os principais Vaidatra. É o seu nome patronímico, que surgiram do quádruplo mistério. Para maior clareza, vamos socorrer-nos de dados mais familiares aos leitores, os dados bramânicos. Segundo Manu, Hiranyagarbha é Brahma, o primeiro ente masculino, formado pela incompreensível causa sem efeito, em um ovo de ouro, resplandecente como o sol, como diz o Hindu Classical Dictionary. Hiranyagarbha significa a matriz de ouro, ou melhor, a matriz resplandecente ou ovo. Esta significação não se harmoniza bem com o epíteto de masculino, mas o sentido esotérico da frase é suficientemente claro. Está escrito no Rigveda, aquilo, o Senhor único de todos os seres. O princípio que anima os deuses e os homens, teve sua origem na matriz de ouro, Hiranyagarbha, que é o ovo do mundo, a esfera de nosso universo. Aquele ser é seguramente andrógeno, e a alegoria de Brahma, separando-se em dois e recriando-se como viragem uma de suas metades, a fêmea, Vashi, é a prova disso. 265-4, que é representado na numeração oculta pela Tetractis, o quadrado sagrado ou perfeito, é um número sagrado entre os místicos de todas as nações e raças. Tem a mesma significação no brahmanismo, no budismo, na cabala e nos sistemas numéricos egípcio, caldeu e outros. 224. O 1 do ovo. O 6 e o 5 dão o número 1065, o valor do primogênito, depois o Brahma Prajapati, macho e fêmea, que corresponde aos números 7, 14 e 21, respectivamente. Os Prajapati, tal como o Sepirot, são unicamente 7, incluindo a Sepira, que sintetiza a tríade de onde eles promanam. Assim, de Hiranyagarbha o Prajapati, o Trino e Uno, a Trimurti Védica primitiva, Agni, Vayu e Su com acento circunflexo Rya, emanam os outros 7, ou ainda 10, se separarmos os três primeiros, que são 3 em 1 e 1 em 3, todos, aliás, compreendidos dentro daquele um e supremo, Parama, chamado Guya ou Arcano e Sarvatman, a super-alma. Os 7 senhores do ser permanecem ocultos em Sarvatman como os pensamentos no cérebro. O mesmo sucede com os Sepirot. São 7 quando se contam da tríade superior presidida por Keter, ou 10. Esotericamente, no Mahabharata, os Prajapati são em número de 21, o 10, 6 e 5, 1065, 3 vezes 7 266. B, o 3, o 1, o 4, o 1, o 5, o 2 vezes 7 no total, representam 31.415. A hierarquia numérica dos Dianchons de diversas ordens, e do mundo interior ao circunscrito 267. Esse números, colocado na fronteira do grande círculo não passará chamado também de Anipacha, a corda dos anjos, a corda que separa o cosmos fenomenal do numênico, e que não se acha dentro do limite de percepção de nossa consciência objetiva atual. Esse números, quando não ampliado por permutação ou expansão, é sempre 31.415, anagramática e 266 na Cabala. Os mesmos números, isto é, 1065, representam o valor de Jeová, pois os valores numéricos das letras que compõem este nome, Jod, Val e 2 vezes, são respectivamente 10, 6 e 5, ou, ainda, 3 vezes 7, 21. 10 é a mãe da alma, porque a vida e a luz estão nele unidas, diz Hermes. Porque o número 1 nasceu do espírito, e o número 10 da matéria, o caos feminino, a unidade fez o 10, e o 10 a unidade Book of Tikes. Por meio da ternura, o método anagramático da Cabala, e do conhecimento de 1065, 21, pode-se obter uma ciência universal com relação ao cosmos e seus mistérios. Rabi Angel, os rabinos consideram 10, 6 e 5 como os mais sagrados de todos os números.
267 Devemos dizer ao leitor que um cabalista americano descobriu agora o mesmo número para os Elohim. Os judeus o receberam da Caldeia. Veja-se Metrologia Hebraica na Masó com acento grave Nick Revieu, julho de 1885. Macmillan Lodge, N. Grau 141. 225. Cabalisticamente, sendo ao mesmo tempo o número do círculo e o da mística, suástica, outra vez o duplo 7, pois, seja qual for o sentido em que se contem as duas combinações de algarismos, adicionando-se um após outro, a partir da direita ou da esquerda, o total é sempre 14. Matematicamente, representam a fórmula bem conhecida de que a razão do diâmetro para a circunferência do círculo é igual a de 1 para 3, 1415, ou seja, o valor de pppp, pi, como se chama. Essa disposição dos algarismos deve ter o mesmo significado, uma vez que um 3, 14.159 e também um 3, 1.415.927 são fórmulas empregadas nos cálculos secretos para exprimir os vários ciclos e idades do primogênito, ou 31040000000000 com frações, dão o mesmo resultado 13.415 por um processo que não nos cabe expor agora. Convém notar que o Sr. Houston Skinner, autor de The Source of Measures, lê a palavra hebraica Lin com os mesmos valores numéricos, 13.514, omitindo os zeros, conforme já dissemos, e usando a permutação, pois que A é 1, ele é 3, 30, H é 5, E é 1, 10, e M é 4, 40, donde, anagramaticamente, 31.415, como ele explica. Assim, enquanto no mundo metafísico o círculo com o ponto central carece de números, sendo chamado Anupadaka, sem pai e sem números, porque transcende todo cálculo, no mundo manifestado, o ovo ou o círculo do mundo acha-se circunscrito dentro dos grupos que se chamam a linha, o triângulo, o pentágono, a segunda linha e o quadrado, ou 13.514, e quando o ponto gerou uma linha, convertendo-se em um diâmetro, que representa o logos andrógeno, então os algarismos ficam sendo 31.415, ou seja, um triângulo, uma linha, um quadrado, outra linha e um pentágono. Quando o filho se separa da mãe, torna-se o pai, representando o diâmetro da natureza, ou o princípio feminino. Assim, está escrito, no mundo do ser, o ponto faz a linha frutificar, a matriz virgem do cosmos, o 226, zero em forma de ovo, e a mãe imaculada dá nascimento à forma que combina todas as formas. Prajapati é chamado o primeiro varão procriador e o marido de sua mãe. 268. Temos aqui a chave para todos os divinos filhos de mães imaculadas que surgiram posteriormente, e a ideia está claramente confirmada pelo fato significativo de que Ana, o nome da mãe da Virgem Maria, que dela teria nascido de forma imaculada, segundo o dogma atual da Igreja Católica Romana. Maria concebida sem pecado, tem sua origem na Ana Caldeia, palavra que significa céu, ou luz astral, anima mundi, de onde provém Anaítia, Devi Durga, a esposa de Shiva, que é também chamada Annapurnikanya, a Virgem, e cujo nome esotérico, Umakanya, quer dizer a Virgem de Luz, a luz astral em um de seus múltiplos aspectos. C. Os Devas, Pitris, Rishis, os Suras e os Asuras, os Daityas e os Adityas, os Danavas e os Gandharvas etc., etc., todos têm seus sinônimos em nossa doutrina secreta, como também na Cabala e na angelologia dos hebreus, mas é inútil dar os nomes antigos, porque redundaria apenas em confusão. Muitos desses nomes podem encontrar-se ainda agora até mesmo na hierarquia cristã das potências celestiais e divinas. Todos aqueles tronos e dominações, virtudes e principados, querubins, serafins e demônios, habitantes diversos do mundo sideral, são as modernas cópias de protótipos arcaicos. O simbolismo idêntico dos seus nomes, ainda que desfigurados na transposição e adaptação para o grego e o latim, é suficiente para comprová-lo, conforme iremos mostrar em mais de uma oportunidade. 268 Deparamos idêntica expressão no Egito. Maut significa, em certo sentido, mãe, e denota o caráter que lhe era assinado na tríade daquele país. Era ao mesmo tempo a mãe e a esposa de Amon, sendo um dos principais títulos do deus e de marido de sua mãe. A deusa Maut, ou Mut, era invocada como Nossa Senhora, a rainha dos céus e da terra, assim partilhando estes títulos com as outras deusas mãe, Ísis, Hathor,
etc. Maspero. 227. D. Os animais sagrados figuram na Bíblia, como também na Cabala. Tem sua significação, de certo muito profunda, na página em que se refere às origens da vida. No Seperet Sirá, lê-se que Deus gravou sobre o quatro sagrado trono de sua glória, os Opanim, as rodas ou esferas mundos, os serafins e os animais sagrados, como anjos, ministros, e destes, o ar, a água e o fogo ou éter, fez a sua habitação. Eis aqui a tradução literal das seções 9x. 10 números sei o que. 1. O Espírito do Deus vivo, que vive nas eternidades. A voz, o Espírito e o Verbo. Este é o Espírito Santo. 2. O ar que saiu do Espírito. L. Desenhou e esculpiu com isso 22 letras fundamentais, 3 mães, 7 duplas e 12 simples, e 1. Espírito que saiu delas. 3. A água à saída do Espírito. L. Desenhou e esculpiu com elas o estéril e o vazio, o lodo e a terra. Ele as desenhou como um canteiro de flores, esculpiu-as como um muro, e cobriu-as como um pavimento. 4. O fogo saído da água. Ele com isso desenhou e esculpiu o trono de glória, e as rodas, e os serafins, e os animais sagrados, como anjos ministros, e dos três fez a sua habitação, como está dito. Ele faz de seus anjos espíritos, e de seus servidores chamas ardentes. 228. As palavras fez a sua habitação mostram claramente que na Cabala, como nas Índias, o universo era considerado a divindade, e que esta, em sua origem, não era o Deus extracósmico de hoje. Assim foi o mundo formado por três serafins, Seper, Sapar e Sipur, ou pelo números, os números e o numerado. Com a chave astronômica, estes animais sagrados se convertem nos signos do zodíaco. 4. Este foi o exército da voz, a divina mãe dos 7. As centelhas dos 7 são os súditos e os servidores do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dos 7. Estas centelhas são chamadas esferas, triângulos, cubos, linhas e moderadores, porque deste modo se conserva o eterno Nidana, o Oiao. 269. Este sloka dá novamente uma breve análise das hierarquias dos Dhyanshoans, chamados Devas, deuses, na Índia, ou poderes conscientes e inteligentes da natureza. A essa hierarquia correspondem os tipos atuais em que a humanidade pode ser dividida, porque a humanidade, como um todo, é a expressão materializada, embora imperfeita, daquela hierarquia. O exército da voz é uma denominação que se acha intimamente relacionada com o mistério do som e da linguagem, como efeito e corolário da causa, o pensamento divino, como tão bem o expressou Pechestian, o ilustrado autor de Histoire de la Magie e de l'Homme Rouge Distilleries. Tantas palavras. 269. Permutação de Oiao. O significado literal da palavra, para os ocultistas orientais do norte, é vento circular ou torvelinho, mas, no presente caso, exprime o incessante e eterno movimento cósmico, ou melhor, a força motriz, tacitamente aceita como a divindade, sem jamais ser nomeada. É o eterno Karuna, a causa sempre ativa. Veja-se o Chandogya Upanishad, capitão I, seção 13, verso 1-3. Os 3 versículos dão, em linguagem criptográfica, uma exposição completa de tudo quanto se acha aqui resumido no primeiro parágrafo. 229. Pronunciadas pelos indivíduos como os nomes de que são portadores têm grande influência em seu destino futuro. Por quê? Porque, quando nossa alma, mente, cria ou evoca um pensamento, o signo representativo desse pensamento fica automaticamente gravado no fluido astral, que é o receptáculo e, por assim dizer, o espelho de todas as manifestações da existência. O signo expressa a coisa é a virtude, latente ou oculta, do signo. Pronunciar uma palavra é evocar um pensamento e fazê-lo presente. O poder magnético da palavra humana é o começo de todas as manifestações no mundo oculto. Pronunciar um nome é não somente definir um ser, uma entidade, mas submetê-lo à influência desse nome e condená-lo, por força da emissão da palavra, verbum, a sofrer a ação de um ou mais poderes ocultos. As coisas são, para cada um de nós, o que a palavra determina quando as nomeamos. A palavra, verbum, ou a linguagem de cada homem é, sem que ele disso tenha consciência, uma bendição ou uma maldição. É por isso que a nossa atual ignorância acerca das propriedades ou atributos da ideia, assim como sobre os atributos ou propriedades da matéria, nos é tantas vezes fatal. 230. Sim, os nomes, e as palavras, são benéficos ou maléficos,
em certo sentido, são nocivos ou salutares, conforme as influências ocultas que a sabedoria suprema associou a seus elementos, isto é, às letras que os compõem e aos números que correspondem a estas letras. Certíssimo. E é esse o ensinamento esotérico aceito por todas as escolas orientais de ocultismo. No sânscrito, como no hebraico e em todos os demais alfabetos, cada letra tem sua significação oculta e sua razão de ser. É uma causa, é também o efeito de uma causa procedente, e a combinação de letras produz muitas vezes efeitos mágicos. As vogais, sobretudo, encerram tremendos poderes ocultos. Os mantras, esotericamente, mais invocações mágicas que religiosas, são cantados pelos brahmanes, como o resto dos Vedas e outras escrituras. O exército da voz é o protótipo da coorte do Logos, ou o verbo do Seperet Sirá, chamado na doutrina secreto número único saído do não. Números, o princípio uno eterno. A teogonia esotérica principia com o manifestado, portanto, não eterno em sua presença e ser, conquanto eterno em sua essência, o número dos números e o numerado, procedente este último da voz, a voz feminina das 100 formas, chataru com acento circunflexo pa ou a natureza, do número 10, ou a natureza criadora, a mãe, o zero oculto, zero, procriando e multiplicando incessantemente, em união com a unidade ou o espírito de vida, procede o universo inteiro. No Anugi com acento circunflexo tá 270 se conta uma conversa entre um Brahmana e sua esposa, a respeito da origem da linguagem e de suas propriedades ocultas. A mulher, 270 vi. 15. O Anugi com acento circunflexo tá faz parte do Ashwamedha Parvan do Mahabharata. O tradutor do Bhagavad Gita, editado por Max Muller, considera uma continuação do Bhagavad Gita. Seu original representa um dos mais antigos Upanishads. 231. Pergunta como surgiu a linguagem, e qual dos dois, a linguagem ou a mente, apareceu primeiro. O Brahmana lhe responde que o Apana, sopro de inspiração, tornando-se o Senhor, muda aquela inteligência, que não compreende a linguagem ou as palavras, no estado de Apana, e assim abre a mente. E lhe narra uma história, um diálogo entre a linguagem e a mente. Os dois foram ter a casa do eu do ser, isto é, o eu superior individual, como pensa Nilakanta, ou Prajapati, segundo o comentador Arjuna Mija, e lhe pediram que dirimisse as dúvidas, decidindo qual deles tinha precedência e era superior ao outro. Ao que